perceberam, tiveram a ciência de que não vai mudar nada, né, gente? Vai continuar tudo a mesma coisa, né? Ninguém vai questionar a dívida. Bom, e aí o reaquecimento, né? Aí, depois disso, você também, aí, o governo Lula, nesse segundo mandato agora, não teve nenhum problema, assim, como o Fernando Henrique teve, né, de crise cambial, crise do México, crise asiática, etc. E tal. O governo Lula ele passou esses 4 primeiros anos aí bem tranquilo, né? E aí, pelo fato de ter uma base sindical, o governo Lula, é aquilo que eu estava falando para você, tem uma forma de controlar a população. Naquela época, o que acontecia? No governo Fernando Henrique vinha com as ideias aí de privatização, né, de reforma de previdência, etc. E tal, os caras chegavam lá, faziam protesto, quebravam tudo, não deixavam acontecer de forma alguma, né? E aí o que acontece? O governo Lula, como tem essa base sindical, ele tem o poder de controlar. E aí o que acontece? No primeiro ano de mandato, ele já faz já 2 reformas que atacam diretamente os direitos, né, dos trabalhadores, a reforma previdenciária e a reforma tributária, né? E agora sinaliza já com a reforma sindical trabalhista, né, que já é da segunda fase, né, Lula 2. Bom, essas medidas resgataram a confiança, exatamente o que eu estava te falando. O governo Lula ele conseguiu ter o respaldo que o governo Fernando Henrique não tinha. O governo Fernando Henrique ele tinha um contraponto, o governo Lula não tem. O PSDB, como oposição, não é uma oposição que contesta o modelo, né? É uma oposição, né, de interesse mesmo, que não está no governo, é só por isso. É só por isso, fazer oposição. Se tivesse um carrinho lá, enfim, já estaria bem melhor, né? Bom, a colaboração do crescimento econômico mundial, influenciado pela demanda chinesa, Lula passou do primeiro mandato sem grandes turbulências, né? Eu vou dar uma corrida aqui, né, gente? São 15 para as 8, né? Bom, com a melhora da balança comercial, a ampliação do superávit fiscal, as reservas brasileiras cresceram, né? O que a gente está vivendo hoje. E aí é um fato interessante, né? A antecipação dos pagamentos. O governo Lula, em 2005, ele fez a antecipação dos pagamentos, né, ao FMI, e propagandeou isso. Olha, acabamos com a nossa dívida externa. Acabou de vez, pagamos a dívida para o FMI. Uhul! Né? Aquela festa toda. Na verdade, esse pagamento do FMI é só uma parte do que é a dívida externa, né? Não acabou a dívida externa coisa nenhuma. E também fez uma medida burra. Por que aconteceu? Essa dívida junto ao FMI é uma dívida que tinha um custo pequeno, né? As taxas flutuantes, elas já estão agora num patamar que ela está bem menor, não era como a década de 80, né? Então eram juros que eram muito pequenos, eram baixos. E o que aconteceu? Ele antecipou o pagamento do FMI e ao mesmo tempo ele antecipou a emissão de títulos da dívida no exterior, que tem um custo bem maior. Então ele trocou uma dívida barata por uma dívida cara. E aí por quê? Não tem muito para isso, né? E aí, além disso, ainda teve um respaldo do Senado Federal. O Senado ele tem o poder de controlar esses contratos de financiamento externo. Só que o Senado Federal, ele simplesmente se omitiu disso. Não vou controlar porcaria nenhuma. Você pode emitir aí até 75 bilhões, a resolução do Senado Federal, não sei, eu esqueci o número dessa resolução, mas enfim. Uma resolução do Senado Federal determinou que até 75 bilhões, você pode despedir aí, não precisa me falar nada, não tem nenhum problema, né? Bom, aí são os dados. Aquilo que eu estava falando para vocês, aqui, ó. Olha o que o governo Lula comemorou como a quitação do pagamento da dívida externa. Olha o impacto disso. Você viu que você tem uma curva ascendente, né, desde a década de 70 ali, e aí chega ali no governo Lula, pum, cai um pouco e já está voltando a crescer de novo. Esse valor aí está incluindo a parte sintetizada? Você diz dos títulos, dos bônus. Tá, isso aí já é dívida externa, consolidada. Anos, está tudo aí. Está tudo aí. Essa é a dívida, né? É a maior parte, você sabe dizer? Se os bônus são a maior parte das... Esses que tem um prazo mais longo. Na verdade, o maior, a gente vai ver isso mais para frente, mas a proporção da dívida externa, a maior proporção é a dívida privada. São empresas. Entendeu? Não é a dívida pública externa é pouca coisa. Atualmente não é uma dívida tão grande. É uma dívida grande, mas não é o maior da dívida externa. Qual tem valor? Tá aí, a gente vai chegar lá. Tá? Bom, e aí, aquilo que eu falei para vocês, caiu um pouco, a curva deu uma caidinha ali na década com o pagamento e a dívida interna aumentou. Né? Bom,
isso é uma síntese, né, gente? Passando para vocês, dessa época. A dívida externa brasileira quadruplicou entre 1978 e 2006, tendo pago 256 a mais do que recebemos. Em 95, a dívida interna era de 62, desde então até 2006 pagamos 528 bilhões. Então, é isso que o governo pagou. Desde 95, 528 bilhões de juros, e mesmo assim a dívida triplicou. Vocês têm uma ideia de como isso é algo assim complicado, né? Como é que isso pode acontecer, né? Enfim. Aí, mais o impacto disso no orçamento, tá, gente? Aqui, a maior parte dos recursos do país hoje é para pagamento dos juros, né? Previdência social uma parte, e só de curiosidade vou pegar para vocês aqui o que é a proporção da segurança pública, tá? Cadê? Não dá nem para ver, é um fio aqui, ó. Esse fiozinho aqui é a linha, acho que deve ser a linha, aquilo ali que o governo investe em segurança pública hoje no país, né? Ou seja, uma proporção muito pequena, né? Você vê que tantas demandas que existem no país, você tem um consumo tão grande assim de juros, né? Vou ter que correr, tá, gente? Já estamos acabando com o tempo, tem que correr. Aí que eu estou te falando, ó, a dívida privada, tá? Ali, os números, 122 bilhões 973 milhões. É a dívida privada. A dívida pública, 76 bilhões 962. O total da dívida externa, 192 bilhões. Tá? E a dívida interna. Então você vê que mesmo para o governo britânico... Esses 76 aí, então, que está a parte... desses títulos, da securitização. Que é a maior parte, ou você sabe? Dos títulos, da dívida pública? Essa parte que virou título. Não, o governo ele negociou o valor, quase toda a dívida externa que existia. Quando o governo ele fez a securitização, praticamente toda a dívida foi incluída nesse pacote. Né? O que não foi um caso, foi uma família Dart, um negócio desse. Foi uma família dos Estados Unidos que não quis assinar esse acordo da securitização, e aí eles fizeram um acordo separado. Tá? Então, só para chegar ali, gente, a dívida pública brasileira aumentou 150 milhões em 2006. Tá? Aí o PAC, gente, eu vou acelerar um pouco aqui, eu ainda tem coisa para falar ainda, tem que falar isso 5 minutos. Né? Esse é o cenário, né? O cenáriozinho do PAC, isso aí eu tirei de uma revista. Pode passar um pouquinho se quiser. PAC, vocês já estão mais ou menos cientes, não, né? Pode passar do tempo. Sim, tá. Posso prorrogar, então é isso? Todo mundo vai ficar aqui, não vai sair ninguém. Tá, então vou ficar mais tranquilo. Eu estou aqui no desespero de ser pessoal, né? Na faculdade assim, bicho, bateu a hora, a pessoa já está correndo. Antes da hora já está saindo, mas enfim, eu acho que está legal, né? Bom, então esse é o cenário do PAC, né, gente? A tendência de queda da taxa Selic, né? Isso aqui já está até mais ou menos, né, fora do que já está acontecendo. Eu acho que a taxa Selic agora já é menor do que isso, né? Quanto está agora, Edgar? Está 10 ou 12, né? 12, né? Então, isso aí o que saiu, na verdade, já está sendo modificado, né? Taxa de inflação, a expectativa de inflação, taxa de crescimento do PIB 4,5%, resultado primário, né? Superávit, dívida líquida do setor público, aí eu não sei como que